Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo no canal Família Mente. Hoje tem um grande culto de missões e a homenagem Dia das Mães. Acompanhe a família, seja bem-vindo. Trabalhadores do Evangelho, em breve cefarei. É fraco voz seja o velho, do céu vivo terei. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águia voarão, subirão para a altura, correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Com bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos rever, em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águia voarão, subirão para a altura, correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águia voarão, subirão para as alturas. Correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ser. O Salvador do céu baixando virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águia voarão, subirão para as alturas. Correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar onde andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. A palavra de Deus
ler nesta oportunidade o livro de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler o versículo, capítulo 20. Né? Capítulo 20, o versículo 1. Glória a Deus! Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: E viu o anjo descer do céu, e tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia em sua mão, e prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até os 1000 anos sejam cumpridos. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Amém. Glória a Deus. Está a palavra do Senhor, nosso Deus. Tá? Isso aqui é uma profecia, né? É escatologia bíblica. Círculo de Oração Saúde da Amada Igreja, uma paz do Senhor, amém? Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista. Ainda não é verdade, Jesus. Glória. A sua fé, mesmo fraca, ela é forte. Destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder. Deixei da unção, manda a glória pra cima e recebe o poder. Ele passa uma vez, ele sai do lado de lá. Ele expulsa o demônio, faz o inferno tremer. Ele louva Deus na mão, pra Deus dormir. Ele ora no local que o fogo vai cair. Vou deixar no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Na unção de Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai
Irmã Sirlene e família. O missionário presbítero Marcos Vinícius Santana, juntamente com a sua esposa e filho, foram enviados para a Escola de Missões das Assembleias de Deus no Brasil, a IMAD, que fica em Campo Limpo, Paulista, no ano de 2016. E ao retornarem, foram missionários para a base missionária para treinamento prático de missões na localidade de Jabaroca, para onde geralmente mandam os nossos missionários, né? Atualmente pertencente ao campo de Cumaru, sendo empossados no dia 21 de agosto de 2017, e estiveram ali até janeiro de 2020. Ao retornar de Jabaroca, ficaram colaborando com o trabalho local no campo da Cidade Nova, atuando por 2 anos como dirigente da congregação Fonte de Vida. Nesse período também nasceu a pequena Emanuela. Em outubro de 2021, o missionário foi levado ao presbitério da igreja e em 2022 passou a integrar a diretoria do Centro de Missões Jerusalém, atuando como terceiro vice-diretor e ajudando na coordenação do núcleo de missões do Polo Icuí até início do mês de agosto de 2022. Eles foram enviados para a Argentina no dia 14 de agosto de 2022. A família missionária esteve nas Assembleias de Deus em Ezeiza, da província de Buenos Aires, ficando em fase de adaptação com a cultura e a língua, na iminência de assumir em outubro um trabalho na cidade de Punta Alta, onde estão cooperando com o trabalho. Então, para eles permanecerem no local, eles tiveram que ficar em treinamento, né?
para cuidar
Oremos a Jesus, a nossa irmã ministrante, a esposa do pastor Rosa. Pai, Senhor, amados. Que bom, né? Estarmos aqui na presença do nosso Deus. Podemos aqui adorá-lo. E hoje um ponto específico, né, que fala sobre missões e também das mamães, né? Glória! A gente chegou um pouco atrasado, porque hoje, dia de mãe, já o movimento foi grande. Eu acredito que hoje, na casa de cada mãezinha, né? Hoje, mãezinha não, as mãezonas. Eita, glória, O movimento foi grande. A gente chegou quase ainda agora em casa, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente estava com medo do trânsito, né? Devido ao enjogo que tem, mas a gente chegou em tempo, graças a Deus, e hoje nós podemos estar aqui, trazendo a palavra do nosso Deus. Eu espero que fale às nossas vidas, que fale aos nossos corações. É uma palavra bem conhecida nossa, que se encontra, acho que até as criancinhas sabem, se for perguntar. Mas acredito eu que vale todo o tempo a gente estar ali, né, batendo, memorizando, não somente guardando, mas procurando colocar em prática a palavra do nosso Deus na nossa vida a cada dia, né? Porque às vezes nós somos muito dados a ser ouvinte, mas a prática geralmente ela é mais difícil, porque a prática envolve obediência, né? Bom, Marcos capítulo 16, versículo 14. Vamos do 14 até o 20, tá, amados? Marcos 16, 14 ao 20, que diz assim, eu já vou lendo, que hoje a gente tem que correr, porque as irmãs já têm ali uma homenagem para nossas mamães. Marcos capítulo 16, versículo do 14 ao 20, tá, amados? Que diz assim: finalmente apareceu aos 11, tá? Quem apareceu aos 11? Jesus. E estando eles assentados juntamente, apareceu aos discípulos, tá? Estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Dá a entender que antes dele aparecer aos seus discípulos, as pessoas já estavam falando que tinham visto ele. Ele chama a atenção dos seus discípulos. A gente já está trazendo a palavra, né? O discernimento, que Deus possa nos conduzir nessa noite. E o versículo 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Podem sentar, Maria. Eita, grande palavra maravilhosa, Pai! Deus nos abençoe, né, cada vez mais nessa noite, com a sua palavra, que a gente vai observar, como eu estava falando aos meus irmãos, no versículo 14, eu vou procurar trazer a minha mensagem, falando aqui, tentando juntar as experiências juntamente com a palavra do nosso Deus, né? Como eu estava falando aqui, ressaltando na hora da leitura, que Jesus já chamava a atenção dos seus discípulos pela sua incredulidade
devido a eles não crerem já nas pessoas que já estavam testemunhando, que viram ele ressuscitado, que ele estava vivo, né? E a gente sabe que o Evangelho, ele não é por vista, mas ele é não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente não vê, mas a gente crê. E mais ainda, esse Evangelho, a gente vê o efeito dele nas nossas vidas. Jesus chamava a atenção dos seus discípulos porque eles andaram com Jesus, experimentaram, viram tantas as coisas, mas ainda não tinham aquela fé suficiente para crer que ele já havia ressuscitado e ele estava ali entre eles. E o mais interessante que a gente vai olhar aqui, pela sua palavra, né, ele chama justamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, né? E logo a gente vai ver que Jesus chama, ele comissiona os seus discípulos. Mesmo, eu acho interessante que mesmo diante da chamada de atenção sobre a incredulidade deles, né, ele chama a atenção sobre eles para que saíssem e levassem a sua palavra. Deus põe a responsabilidade de uma missão. Eles representavam ali cada um de nós, representavam a igreja do Senhor Jesus. E é isso que nós estamos aqui fazendo nessa noite. Muitos de nós, às vezes, irmão, quer escapar dessa missão, quer escapar desse chamado, quer escapar dessa ordem, né? Porque ele ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas o Senhor tem nos comissionado, o Senhor tem nos chamado a sua igreja para uma missão. Como eu estou falando isso? Vou relatar aqui rapidinho uma experiência que passei quando jovem, entre 27 anos. Hoje eu tenho 61, para quem não sabe, né? Tenho 61 anos já. Estamos aqui, graças a Deus, sou grata a Deus por tudo. Com 27 anos, mais ou menos com 28, a gente saiu para levar o Evangelho. Por que a gente fala aqui de missão? A missão aqui, a qual nós estamos hoje falando, é a missão longínqua, né, irmão? É a missão para outros lugares. E quando eu cheguei, eu ouvi que eles estavam falando sobre os missionários da Argentina, né? Mas nós sabemos que cada um de nós existe a nossa missão urbana, a nossa missão local, né? Para aqueles que muitas das vezes não podem ir, não podem estar se distanciando, mas não podem negligenciar essa missão. Nós temos essa responsabilidade e recai sobre nós, sobre a igreja do Senhor. Quando meu esposo recebeu um convite para ir para o Amazonas, o pastor de lá, ele era daqui, o pastor, foi para lá, exerceu o pastorado, lá ele lembrou do Rosimar, na época, e convidou meu esposo pelo telefone, e eu fiquei muito preocupada, porque o que eu estou falando aqui para vocês é justamente uma experiência pessoal, porque eu não entendia essa missão, esse chamado, apesar de estar na igreja, apesar de ter aceitado Jesus, apesar de já conhecer essa palavra, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, mas às vezes a gente não tem esse sentido espiritual, às vezes a gente é fechado. Eu já estou salvo, estão me entendendo? Então, para a gente realmente ter esse amor pelas almas, pelas vidas, olha, amado, é muito interessante como foi feita a cena aqui, vocês viram? Uma pessoa totalmente sem valor, se nós olharmos, não tem valor, mas para Deus tem muito valor, porque a gente só vê aqui o corpo, a capa, a aparência, mas o que Deus quer tratar nas nossas vidas é o interior, é aquilo que eu nem você pode fazer, mas o Deus o qual nós temos aceitado e temos servido, Ele pode fazer.
sobre experiência. Faz tempo que eu não falo sobre missão, sobre a pregação do Evangelho. A gente vai fazendo e aquilo vai se tornando já normal, cotidiano na nossa vida, né? E eu digo, meu Deus, mas o Senhor é fiel, o Senhor é bom. E quando meu esposo recebeu o convite, eu não queria ir, era para o Amazonas, lugar de difícil acesso, dificuldade. A gente foi para uma comunidade de 7 casinhas, não tinha nada, não tinha posto de saúde, não tinha taberninha, não tinha nada, era céu, água, vocês estão entendendo? Hein? E rio lá à beira do sol, de 7 casinhas. Vamos dizer, o comércio era o barco que passava de mês a mês no rio. Se adoecesse, tem que contar com a operação divina. Vocês estão entendendo? Com o agir de Deus. Se tivesse uma dor de dente, não tinha buticão, como meu esposo sempre fala. Tem que contar com o agir de Deus, a operação divina. E Deus vai trabalhando cada vez mais na nossa vida. Eu não queria ir. Tá. E olha o que eu fazia. Ele foi chamado e eu não queria. Ele disse, mas você sabia, ele disse para mim, que eu tinha um chamado. Você sabia, você casou comigo, você sabia o desejo do meu coração. Nós estamos falando de missão, né? E quantos de nós está no meio da igreja e até está rejeitando, não está entendendo, né, a sua missão, né? Então, e eu muito preocupado, eu digo, não, eu não estou aceitando muito isso. A gente pode fazer missão aqui, né, local, mas às vezes Deus quer nos dar umas experiências mais longínquas, né? O Senhor às vezes quer nos levar um pouco mais distante. E eu comecei a ir para o círculo de oração. Eu digo, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. E quem diz, Deus vai falar comigo e vai dizer, olha, fala lá para o varão que não é da minha vontade. Estou falando para vocês. Não era isso que eu queria ouvir. Eu queria que Deus me dissesse que não era da vontade dele, que a gente fosse, saísse, que a gente podia fazer o trabalho aqui mesmo, né? Porque a gente jovem, recém-casada, tendo filhos, quando a gente saiu para o Evangelho para levar a palavra do Senhor Jesus, a minha filha que está ali, ela tinha 7 meses, a Hannah, e o Daniel tinha 1 ano. Não é fácil, né, andar com bebês, com criança. Naquele tempo, amado, não tinha fralda descartável como tem hoje. Tem aquela mais cara, mas também tem aquela de fácil acesso, que dá hoje até para qualquer pessoa, né? Já não tem mais quase essa fralda de pano, mas era fralda de pano para andar em barco e tudo mais, tá? O tempo é curto, não dá para me contar muita coisa. E o que eu quero contar é isso mesmo. E eu orando, ia para o círculo de oração, e mais ainda, pelas ruas, irmã, chorando. Eu e a minha mãe, minha mãe não queria que eu fosse, as lágrimas caindo, chegava no círculo de oração e nada. E chegava e Deus não falava, e Deus não falava. E eu disse, meu Deus. Aí eu em casa, uma palavra já bem conhecida nossa, mas às vezes tem horas que a palavra do Senhor, ela vem de encontro àquilo que você está buscando. Por isso é importante realmente a gente estar distribuindo esse evangelho, esse livro, essa palavra. É importante, amada, ficar por aí, porque de repente alguém está no hotel, em algum lugar, no hospital, ele abre essa palavra, e essa palavra, o Espírito Santo vai falar de profundo, e ele vem de fundo, tirando as tuas dúvidas. Uma das coisas que nós devemos estar nos preocupando, né? Muitas das vezes a gente não pode estar falando, mas a gente pode abençoar, contribuir, né, para que os Novos Testamentos cheguem em lugares que nós não podemos chegar. E em casa, de repente, abrir. Quando eu abri a palavra e veio aqui e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Estão me entendendo? Então a palavra, ela veio de conta daquilo que eu estava buscando no círculo de oração, e o Senhor já nos deu a ordem. O Senhor já nos otorgou. Não é de nós, não é de mim nem de você. Porque quando Deus tem propósito na nossa vida, irmão, a gente sente e a gente não consegue escapar.
E a gente vai ver lá em João, no versículo 15, se eu não me engano, não para a memória, e o versículo que diz assim: vocês não me amaram, mas eu amei vocês, eu amo vocês, portanto eu vos chamei, eu vos escolhi, eu vos outorguei para que vardes e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então, de nós mesmos, amados, nós não podemos nos chamar. Eu quero dizer com essa palavra nessa noite que cada um de nós, cada um, sem exceção de ninguém aqui, todos nós somos chamados para anunciar essa palavra, para levar esse evangelho de transformação, de libertação. E nós vamos ver mais aqui, né? Que ele diz: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A gente vai ver pela própria palavra de Deus, amado, que é pela fé. O Senhor nos chama a falar a sua palavra. Quem salva é o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que quem é que convence o pecado? O pecador do pecado. Quem é que convence o pecador do pecado? O Espírito Santo. Mas essa palavra, ela precisa ser ouvida. Essa palavra precisa ser anunciada. Porque como crerão? Como vai crer se nunca ouviram? Né? Então essa palavra, ela precisa ser falada, para que o Espírito Santo, no momento que essa palavra está sendo ouvida, o Espírito Santo trabalhe na vida do pecador e venha, como aconteceu com as nossas vidas, trazendo transformação, trazendo libertação. E não para só aí não, e diz assim: erros de sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aleluia. Então Deus, com a sua palavra nós vamos ver aqui, ó, que Cristo, Ele prometeu a sua autoridade, o poder, a presença nos acompanharão, à medida que lutarmos contra o reino de Satanás. Devemos libertar o povo do cativeiro e do pecado, pela pregação do Evangelho, mediante uma vida de retidão e a operação de milagres, através do poder do Espírito Santo. Então tudo aqui, amado, ele inclui a fé. A fé é feita dessa palavra. E os sinais seguirão aos que creem. Hoje nós podemos dizer, a igreja de hoje, quase a gente já hoje não está se imaginando esses sinais, né? Eu não sei aqui, né? Na igreja federal recente aqui, e a gente vê aqui uma explosão de movimento. Não é, irmãos, a gente vê aqui os irmãos sempre glorificando. E daí, às vezes a gente vem de uma igreja e para a gente ouvir um glória a Deus, um amém, é difícil. E eu quero dizer para os meus irmãos que eu não me escandalizo, não me escandalizo, porque a gente não sabe, essas pessoas que glorificam o Senhor, que exaltam o Senhor, a gente não sabe de que maneiras Deus tem operado na vida dessas pessoas, de maneira que Deus tem libertado. A gente não sabe de onde Deus tem tirado essas vidas. Eles expressam gratidão, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, mas não para só por aí não. Nós mostramos também gratidão, levando essa palavra, levando esse evangelho. E o Senhor diz mais ainda para a sua igreja, que nós curaríamos, nós oraríamos, poríamos a mão. Isso é uma questão de fé, porque a gente não vê mais, né, amado? Isso é uma questão de fé, é você e Deus, é tua comunhão com Deus, é conforme a tua entrega, é conforme uma vida de retidão, amado, porque também refere uma vida de retidão à igreja do Senhor. Nós devemos primar para sermos o sal e luz nessa terra. Nós não podemos perder o testemunho
encerro essa palavra, pedindo à igreja para nós levantarmos, vamos ficar de pé, igreja, e que o Senhor venha cooperando conosco nessa noite, venha cooperando com a igreja neste lugar, porque nenhum de nós saiu de nossa casa em vão, mas eu creio que nessa noite nós saímos com um propósito, não somente de vir receber algum brinde, não somente de vir homenagear as nossas mamães, não, mas nós também saímos com um propósito de adorar o Senhor, de sermos gratos, que nessa noite nós possamos expressar gratidão ao nosso Deus. Eu também quero abrir aqui um espaço sobre as mamães, e uma das mães que a gente gosta de falar muito da Bíblia é uma bem comum, que todo ano a gente ouve falar. Vamos ver se alguém sabe me dizer o nome dela. Tem várias mães, mas tem uma que sempre a gente está ouvindo, em todo movimento de mãe. É difícil, quem? Ana, uma mulher de oração. Uma mulher com Deus colocou um propósito no seu coração. De ano a ano, ela saía para orar. Ela se colocava na presença do Senhor. Mas teve um ano que Deus ouviu o seu clamor. Teve um ano que Deus respondeu a sua oração. E que muitos de nós nessa noite, você está orando, mas faça como Ana. Ora, amados, quando Deus tem um propósito, Ele coloca no nosso coração e a pessoa fica insistindo. Ana tinha um desejo no coração, ela queria ser mãe, ela queria segurar uma criança, e ela não parou só por aí, não. Ela colocou diante do Senhor, mesmo incompreendida pelo marido, mesmo perseguida pela a segunda esposa do seu marido, ela se aproximou de Deus, ela se colocou na presença do Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, ela se humilhou. Muitos de nós, às vezes, amados, não queremos nos aproximar de Deus, não queremos chegar na presença do Senhor, mas Ana fez diferente, porque a gente vai ver pela sua palavra, mesmo com amargura de alma, ela foi para a igreja, ela foi para o templo, ela foi orar, ela foi buscar o Senhor. E você, mãezinha, nessa noite, abre o teu coração para Deus, te aproxima de Deus, não te humilha para ninguém não, mas te humilha para o nosso Deus. Faça como Ana, ela se colocou aos pés do Senhor, ela foi ao templo orar e se humilhou na presença do Senhor, e a sua oração agradou ao Senhor, a sua oração foi ouvida por nosso Deus. E eu quero colocar outra coisa aqui também, amados, para nós. O desejo de Ana casou também com o desejo de Deus. De que forma? Deus estava procurando um homem para falar a casa de Eli, entenderam? Então Deus estava preservando a madre de Ana. Ana não sabia disso, mas Deus preservava a madre dela, para que o tempo certo ela viesse colocar, realizar aquilo que o Senhor tinha também para fazer. Então, nas nossas vidas, e naquele tempo, na casa de Eli, amados, Deus tem um propósito, e muitas das vezes nós queremos sair do propósito. Quando eu comecei aqui a falar, eu queria sair do propósito, eu queria fazer a minha vontade, eu queria estar de casinha, fazendo cafezinho, fazendo comidinha, mas o Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para levar o Evangelho. Por que eu falo assim? Porque a gente é jovem, recém-casada, e a gente quer ter aquela coisa de ir lá, né? E fazer aquilo, e o marido chegar do trabalho, aquelas coisas, mas o Senhor nos chamou para ser diferente, né? E colocar a nossa casa na mão dele e apresentar para ele. Deus é quem guarda, Deus é quem cuida. A sua própria palavra diz que nós podemos fazer tudo, mas se ele não tiver no negócio, não há
desistir, porque Deus tem te chamado. Eu não sei ainda se você já descobriu, se você entende alguma coisa em relação à palavra de Deus, ao chamado do Senhor. Porque Deus tem nos chamado, amado, não somente para viver essa vida aqui, mas Deus tem chamado e comissionado a sua igreja, tem dado uma missão para a sua igreja, para a salvação, para a libertação, para uma vida eterna. E nós, mãezinha, todas nós aqui, devemos estar procurando educar nossos filhos, tá? Vai para a faculdade, tá? Vai para o emprego, tá? Vai para isso, tá? Vai para aquilo. Mas os nossos filhos não podem esquecer que tem uma eternidade. E que nós precisamos também estar atento, alerta sobre essa eternidade. Porque para nós, salvos na pessoa de Jesus Cristo, aqui não termina. Né, amado? E muitos não entendem isso. Muitos hoje, devido, vamos dizer assim, como a palavra de Deus fala, né? A gente tem que ter cuidado, né? Como já falamos. Devido à ciência estar se multiplicando, e hoje a gente está vendo aí, né? A facilidade para muitas coisas, o amor esfriaria. Desculpa, Marta, não deixa você levantar e comecei a pregar de novo. Mas Deus é fiel e bom. Mas o propósito nós vamos orar. Nós vamos orar e nós vamos fazer aquilo que Deus tem chamado para a gente fazer, né? Geralmente a pregação, ela fica mais para o meu esposo. Mas eu não gosto de rejeitar. Quando eles chamam, ainda fica a gente meio relutante. Mas eu creio que alguma palavra, ela bate na vida do ouvinte. Eu creio que algum efeito ela vai fazer na vida. Amém. Que Deus abençoe. Oh, glória. Quantos anos? 12. E quer aceitar, gente. Quer só confirmar. Já vive evangélico, são pais evangélicos. Só confirmar. Isso. Veio só confessar na presença do. Não tem mais alguém aí? Que quer fazer o mesmo que ele? Olha, mesmo com 12 anos, ele já entende. Ele já está entendendo que ele tem que ter Jesus, porque quando essa vida termina, tem uma eternidade. E muitos de nós estamos preocupados só com essa vida. Mas o Senhor nos chama a atenção nessa noite, jovem, criança, adolescente. Muitas das vezes a gente quer viver do jeito que a gente pensa ou imagina, mas o Senhor tem nos chamado também para uma eternidade. E essa eternidade, ela requer alguns sacrifícios. Essa eternidade, ela requer que a gente abra mão de algumas coisas, né? E dê valor ao nosso Deus, e dê valor à sua palavra. Vamos orar, amados, vamos orar. Eu quero orar também por cada mãe que aqui está nessa noite. Que o Senhor abençoe grandemente cada um de nós. Que o Senhor abençoe também cada um que está envolvido na obra missionária, que está nesse movimento de motivar a igreja, de levar a igreja a se lembrar dos missionários. Nós tivemos trabalho tão difíceis, irmãos, que chegamos ao ponto até de pensar em voltar. Muitas das vezes a gente não tem ideia, não tem noção. Quando você trabalha, sabe, ali no conforto, é muito diferente quando você vai levar a palavra num lugar de necessidade, de dificuldade. Então o Senhor, a gente vai ver o efeito dessa palavra quando você chega e olha para um lado e olha para o outro e não tem, mas o Senhor é o socorro. E é isso que Deus quer colocar no nosso coração. Assim como o salmista, leva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele concluiu que o socorro vinha do Senhor. Assim muitos de nós, amados, e muitos missionários, devemos estar orando pela missão da igreja e devemos estar colocando em prática de todas as maneiras, de todas as formas. Aqueles que não podem ir, mas Deus também está usando você para contribuir. Você faz parte também dessa missão. Quando você contribui, quando você pega um carnê, quando o irmão fica aqui falando, chamando a atenção, fazendo um
importante. Vamos orar, amado. Pai, nesse momento nós te rendemos graças, Senhor, por essa criança, Pai, que está aqui para confessar o teu nome, Senhor. Abençoa esta vida, escreve o nome, Senhor, no livro da vida. Faz o caminho, Senhor, desta criança. Protege essas crianças. Livra, Senhor, de todo mal, pois está já entrando numa fase, Senhor, de adolescência. Que ele não se deixe levar pelos tempos, pelos momentos, Senhor, mas que ele tenha já, Senhor, uma firmeza, uma convicção, Senhor, de levar a tua palavra, de ser um mensageiro, Pai, de fé. Agora também, Pai, eu quero te pedir por cada mãe nessa noite que aqui está, quando logo mais vão prestar uma homenagem. Deus abençoa cada mãe. Se alguma se encontra enferma, se alguma se encontra com algum problema, alguma dificuldade, nessa noite, Pai, nós cremos pelo poder da tua palavra. Nós cremos que tu és o Senhor do milagre. Nós cremos que tu és o Senhor de operação de maravilha. Nós cremos, Senhor, que a frieza ainda não entrou na tua igreja. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui, cooperando em cada lar, cooperando em cada casa, cooperando em cada vida, cooperando em cada mãe desta noite, Pai, porque assim, Senhor, tu nos move pelo teu Espírito Santo, Pai. Abençoa, Senhor, cada mãe neste lugar. Nosso Senhor, por estar abençoando a cada um de vocês, meus amados irmãos, que tem contribuído na obra do Senhor. Que é o Senhor que tem dado condição financeira para que você também ajude a fazer a obra do Senhor. Assim que você está servindo ao Senhor aqui, você está ajudando também aos missionários a ganhar alma para o reino do Senhor. Nós também queremos agradecer a nossa irmã Ruth. Quem quer agradecer a irmã Ruth nessa noite? Diga amém. Amém. Obrigado, irmã Ruth. O Senhor continue abençoando. Eu queria agradecer também a nossa irmã Ana e o seu esposo que trouxeram a nossa irmã Ruth e o seu filho, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Cada dia mais vocês. Mas mesmo assim, você que não quis levantar a mão, não quis ficar de pé, mas vai receber o nosso bem-vindo. E só Deus poderá saber fazer o 3, 1, 2, 3. Seja bem-vindo Em nome de Jesus. E volta a vencer. E essa vez. e nossa jornada até proverá. Irmão Maranei, por bênçãos recebidas. Irmão Jacinaldo, já com intimidade por todas as mães. Eita glória, Pai! Irmão Hermes e família pelo aniversário de Levi. Irmão Elivan e irmão Rosimeiro pelo seu noivado. Irmã Tamires pelo aniversário do seu filho Levi. Irmã Tatiana pelo aniversário do seu neto Bernardo. Eu por uma grande bênção de Deus. Quantas mais igrejas associadas aos nossos irmãos, da segunda ao deste culto, vamos dar 3 glórias para Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eles são o nosso presente, o nosso melhor presente. E se fosse preciso, faríamos tudo de novo. Não é verdade, irmão? Faríamos tudo de novo. Aleluia. A mãe, ela entende seu filho. A mãe, mesmo sem ela dizer uma só palavra, mesmo sem ele dizer uma só palavra, ela sente. Ela sabe. Ela vê muito além da visão dos filhos. Aleluia. A mãe, ela espera, se importa, se entrega, sem esperar nada em troca. A mãe é capaz de dar a sua vida por seus filhos. Ela chora nos seus fracassos, mas vibra com suas vitórias. Seja qual for o resultado,
ela sempre estará lá, ao seu lado, filho, lhe incentivando para o próximo passo. Mãe, o seu dia é todo dia, saiba disso, não apenas hoje. Eu quero pedir uma salva de palmas para todas as mamães que estão aqui. Joquebede, mãe de Moisés, com coragem em ser igual, protegeu seu filho de um decreto mortal. Eita, glória, Pai! Ana, que orou com todo fervor e ao Senhor entregou seu filho com amor. Aleluia, Deus! Ruth se tornou mãe de Obed, o escolhido, legado de amor que Deus construiu. Maria, mãe de Jesus, com imenso amor disse sim ao chamado do Senhor. Eita, glória, Pai! Eunice, mãe que ensinou a Timóteo a fé, deixando o legado que permanece de pé. Agar, mãe de Ismael, mostrou a devoção mesmo no deserto, clamou o coração. Raquel, mãe de José e Benjamim, com amor e devoção que deixou um exemplo sem fim.
Eu
mas um culto dedicado a todas as mães, onde na qual o Senhor deu essas mulheres guerreiras para estarmos aqui celebrando pela sua vida. Aqui, se for falar, nós temos vários tipos de mãe, né? Tem a que trabalha em casa, tem a que trabalha fora, tem a mãe atípica, tem a mãe também que sempre está conosco. E eu desejo deixar uma palavra que se encontra em Isaías 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher se esquecer-se tanto do seu filho que cria, mas não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que se esquecesse dele, contudo eu não esquecerei de ti. E o que está falando esse versículo aqui? Uma mãe jamais vai esquecer o seu filho. Ela jamais irá esquecer. Ao contrário, se for preciso, ela tira da própria boca e dá para dar para ele. Se for preciso, ela dá a vida para ver esse filho bem. Eu sei porque eu vejo a minha mãe, eu vejo a mulher incansável que ela é. A minha esposa com a minha filha também são mães exemplares. E ela até me falou, se você fosse louvar, louva um hino para mim, que ela até pediu. Eu baixei de última hora. Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Se você souber, ele é bem conhecido ele. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Exaltado o nome do Senhor. Você que vai receber essa palavra, receba esse hino, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Das suas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, chorava por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou. Deus abençoe o meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor. Mas o teu fruto do coração, amor, só teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mas o teu fruto do coração, amor, só teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Aleluia. Deus é contigo, mãezinha. Em nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Pai Altíssimo possam alcançar cada você, mãezinha que está aqui nesse lugar. Que a bênção do Senhor possa estar contigo, no nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Mãe, você não se lembra, mas eu não esqueci das tuas orações, de joelhos dobrados, com o rosto molhado, choravas por mim. Mãe, eu era pequeno quando a senhora pra mim assim falou. Deus abençoe o meu filho, pra que ele cresça no caminho do amor. Mas o teu fruto do coração, amor, do teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mas o teu fruto no coração, amor, só teu sorriso, tu és meu abrigo na hora da dor. Mas o teu fruto no coração, amor, só teu sorriso,
Tu és meu abrigo na hora da dor. Mas no teu profundo coração, amor, só teu sorriso. Tu és meu abrigo na hora da dor. Aleluia, que Deus abençoe cada você, irmãzinho, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma bênção de Deus. Dia das Mães, né? Muitos lembram da sua mãe, muitos choram, né? Mas é assim, um dia vamos encontrar, né? Aquelas que estão com o Senhor, estaremos juntos ali, para exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Levante essa mão para o céu. Vamos agradecer a Deus neste momento tão glorioso que Deus nos concedeu. Querido Deus, a tua presença, paz, anjos, ainda reunidos nesta noite, Senhor amado, quando estamos encerrando este culto, Pai, daqui a pouco nos dirigindo para os nossos lares, o Senhor nos guie, nos acompanhe. Muito obrigado, Senhor, por tudo. O Senhor vem abençoar a cada mãe aqui, Senhor amado. Ó Pai querido, aqueles que não têm mais as suas mães, Senhor, conforte, console o coração, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente, ó Pai, na hora da angústia. Não fortalece o nosso coração. Agora te pedimos, Pai eterno, que o Senhor abençoe todos os missionários, todos os irmãos que aqui estiveram, cada filho, cada mãe, e o Senhor recompense com bênçãos gloriosa do céu. Agora, meu Pai, nos dirige em segurança aos nossos lares, pois é no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito de Deus esteja com esta amada igreja e todos aqui presentes digam amém. Pois é, meu irmão, o culto foi uma bênção, a palavra de Deus foi pregada. Acompanhe esse vídeo, comenta, se inscreva e deixe o seu like, fica com Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Um abraço, tchau.